A formação das estrelas é um processo fascinante que ocorre nas vastas nuvens de gás e poeira cósmica do universo. Essas nuvens, conhecidas como nebulosas, são verdadeiros berçários estelares, onde nascem as estrelas que iluminam o nosso céu noturno. Tudo começa com a ação de forças gravitacionais. Quando uma região da nebulosa é perturbada por algum evento, como uma colisão entre nuvens ou uma onda de choque causada por uma supernova, a gravidade começa a agir sobre essa região, fazendo com que o gás e a poeira se contraiam. À medida que a contração ocorre, a temperatura e a pressão aumentam no centro da nuvem, formando um núcleo denso conhecido como protoestrela. Esse núcleo começa a acumular cada vez mais matéria ao seu redor, alimentando-se do gás e da poeira circundantes. Conforme a protoestrela cresce, a pressão e temperatura em seu núcleo aumentam até atingirem um ponto crítico. Nesse momento, inicia-se o processo de fusão nuclear, no qual átomos de hidrogênio se fundem para formar hélio. Essa reação libera uma quantidade imensa de energia na forma de luz e calor, dando origem à estrela. Uma vez que a estrela entra em seu estágio principal de fusão nuclear, ela entra na chamada sequência principal. Nesse estágio, ela passa a brilhar intensamente e a emitir radiação em várias faixas do espectro eletromagnético, incluindo a luz visível. As estrelas podem nascer com diferentes características, dependendo principalmente de sua massa inicial. Estrelas como as anãs vermelhas têm massas menores, enquanto as estrelas amarelas, como o nosso Sol, possuem massas intermediárias. A diferença no nascimento está relacionada à quantidade de material que a protoestrela acumula durante sua formação e ao processo de fusão nuclear que ocorre em seu núcleo. Estrelas de massas menores, como as anãs vermelhas, têm uma formação mais suave e uma fusão nuclear menos intensa, enquanto estrelas mais massivas, como as amarelas, passam por um processo mais energético e intenso. Essas diferenças afetam a temperatura, o tamanho e a vida útil das estrelas. A fase de sequência principal é uma etapa crucial na vida das estrelas, tanto para aquelas de massa elevada quanto para as de baixa massa. Vamos começar com as estrelas massivas. As estrelas massivas, com uma massa várias vezes maior que a do Sol, têm uma sequência principal relativamente curta em comparação com as estrelas de baixa massa. Durante essa fase, a gravidade comprime o núcleo da estrela, aumentando sua temperatura e pressão. Sob essas condições extremas, ocorre a fusão nuclear do hidrogênio em hélio através das reações termonucleares. Essa fusão nuclear libera enormes quantidades de energia na forma de luz e calor, equilibrando a força gravitacional que quer fazer a estrela colapsar sobre si mesma. Durante essa fase, as estrelas massivas brilham intensamente e possuem temperaturas superficiais elevadas. Elas irradiam uma quantidade imensa de energia, o que lhes confere colorações azuladas. Além disso, as estrelas massivas têm vidas relativamente curtas na sequência principal, geralmente durando alguns milhões de anos antes de progredirem para outras fases evolutivas. Cada tipo de estrela apresenta um ciclo único de vida, contribuindo para a imensa diversidade e beleza do universo. No entanto, quando esgotam seu combustível nuclear e o hidrogênio se torna escasso no núcleo da estrela massiva, ela entra em uma nova fase onde a fusão nuclear passa a envolver elementos mais pesados, como hélio e carbono. Esse processo continua até que o núcleo se torne predominantemente composto por ferro. O ferro, ao contrário dos elementos mais leves, não pode ser utilizado como combustível para a fusão nuclear. Assim, sem a energia gerada pela fusão, a força gravitacional toma conta da estrela massiva, causando um colapso gravitacional descomunal. Esse colapso comprime o núcleo da estrela a ponto de gerar uma explosão extremamente poderosa, uma supernova. Durante esse evento violento, a estrela massiva libera uma quantidade imensa de energia em forma de luz, calor e radiação, brilhando mais intensamente do que uma galáxia inteira. A explosão da supernova libera uma quantidade incrível de energia e material para o espaço circundante. Durante o processo, elementos pesados são formados e dispersos pelo universo, enriquecendo o meio interestelar com elementos essenciais para a formação de novas estrelas e planetas. Um ciclo infinito de morte e renascimento das estrelas que dão origem a novos planetas. Porém, se após a explosão o núcleo da estrela ainda existir com uma massa de 1,4 a do Sol,
nasce na verdade uma estrela de nêutrons. A formação de uma estrela de nêutrons é um processo fascinante, que ocorre durante a explosão. O núcleo da estrela em colapso é comprimido de forma intensa, provocando a expulsão das camadas externas em uma poderosa onda de choque. Essas estrelas possuem uma massa incrivelmente alta, cerca de 1,4 vezes a massa do nosso Sol, mas com um tamanho comparável ao de uma cidade. Isso significa que elas são extremamente densas, com uma quantidade massiva de matéria compactada em um espaço muito pequeno. O colapso gravitacional intenso desencadeia um fenômeno conhecido como efeito Messier, no qual os elétrons são forçados a se combinarem com os prótons, formando nêutrons. Esses nêutrons são mantidos juntos pela força nuclear forte, que supera a repulsão eletrostática entre as partículas. Além disso, as estrelas de nêutrons possuem uma rotação extremamente rápida. Durante o colapso, a conservação do momento angular faz com que a velocidade de rotação aumente significativamente. Essa alta velocidade rotacional é responsável pela emissão de pulsos regulares de radiação eletromagnética, tornando-as conhecidas como pulsares. No entanto, se a massa remanescente for ainda maior, o colapso não para por aí. A gravidade continua a comprimir a matéria cada vez mais, até que chega um ponto em que nada pode detê-la. Nesse momento, é formado um buraco negro. Um buraco negro é uma região do espaço-tempo tão curva que nada pode escapar de sua atração gravitacional, nem mesmo a luz. Essa curvatura extrema é causada pela concentração de massa em um volume infinitamente pequeno, conhecido como singularidade. Ao redor da singularidade, há uma fronteira chamada de horizonte de eventos, além da qual nada pode retornar. Os buracos negros são objetos fascinantes, que desafiam nossa compreensão atual da física. Eles nos permitem explorar os limites do espaço-tempo e da gravidade, oferecendo insights valiosos sobre a natureza fundamental do universo. Em resumo, a formação de um buraco negro após uma supernova é um processo complexo e cataclísmico que ocorre quando uma estrela massiva colapsa sob sua própria gravidade. É um dos eventos mais espetaculares do cosmos e continua a intrigar e fascinar cientistas e entusiastas da astronomia em todo o mundo. Agora as estrelas de baixa massa, como o nosso Sol. Elas seguem um caminho diferente, durante sua fase final. Ao esgotarem seu combustível nuclear, não possuem energia suficiente para produzir uma supernova. Em vez disso, elas passam por um processo conhecido como fase de gigante vermelha. Durante essa fase, a estrela se expandirá significativamente em até 100 vezes o seu tamanho total, se transformando em uma gigante vermelha instável. Algo que futuramente irá acontecer com o nosso Sol, e engolir a Mercúrio, Vênus e provavelmente a Terra. Eventualmente, a estrela perderá suas camadas externas através de fortes ventos estelares, deixando para trás um núcleo denso chamado anã branca. A anã branca é o remanescente compacto de uma estrela de baixa massa. Ela consiste em um núcleo estelar extremamente quente, composto principalmente por carbono e oxigênio. Essa estrutura é mantida pela pressão de degeneração, uma vez que a força da gravidade é equilibrada pela repulsão eletrostática entre os elétrons presentes no núcleo. Com o tempo, a anã branca gradualmente esfria e se torna uma estrela anã negra, que é apenas um objeto frio e escuro no espaço. A fase de morte das estrelas massivas e de baixa massa é crucial para a evolução do universo. Elas são responsáveis pela disseminação de elementos pesados e pela renovação do meio interestelar, permitindo a formação de novas estrelas e sistemas planetários. Esses eventos cósmicos magníficos nos lembram da natureza dinâmica e em constante mudança do universo, despertando nossa curiosidade e fascínio pelo cosmos infinito. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal para mais conteúdos, compartilhe com seus amigos e obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo.